Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ginástica Mental nível 2. Espero que estejam todos muito bem desse lado e, acima de tudo, com muita saúde e que neste momento também já com muita esperança, porque aparentemente esta situação da pandemia parece que está finalmente a reverter-se. Portanto, não querendo criar falsas expectativas, mas quero salientar que é importante manter-nos positivos. Sem mais demoras, quero dizer-vos que se estão a gostar, não se esqueçam de colocar gosto nos vídeos da Apo Sénior, de subscrever o canal e de partilhá-lo com os vossos amigos, por exemplo, através das redes sociais. Posto isto, vamos então começar e vamos dar início à resolução dos exercícios propostos na aula anterior. Vamos lá então. O exercício 1, se estão recordados, era uma sopa de letras. Nós tínhamos aqui 20 palavras para encontrar relacionadas com o tema imigração e, como podem verificar, elas estão aqui todas assinaladas. É só uma questão de confrontarem o vosso exercício com as respostas que estão aqui assinaladas na sopa de letras. Ok? A parte 2 deste trabalho era construir um texto sobre o tema que incluísse todas as palavras e dar aqui um bocadinho asa à criatividade. E foi isso que muita gente fez. Eu fiquei muito surpreendida pela positiva, porque de facto recebi muitos textos, muitos de alunos meus de ginástica mental, mas outros de outras pessoas da APO Sénior que não frequentam a minha disciplina, mas que ainda assim construíram o texto. Tenho a dizer-vos que li todos e que, como esperava, de facto as diferenças de criatividade de pessoa para pessoa são muitas e gostei muito, estão todos de parabéns pelo trabalho e vamos continuar. Talvez, entretanto, surjam mais exercícios destes porque, de facto, a adesão é sempre muito positiva. Posto isto, passamos então à resolução do exercício 2, portanto, dos provérbios, aliás, propostos na aula anterior. Tínhamos aqui assim um primeiro. Este aqui foi solucionado por muita gente de forma correta. Era bastante fácil. A resolução era: à noite, todos os gatos são pardos. Ok? Passamos então ao segundo. Tínhamos aqui esta imagem e o que estaria aqui, portanto, aqui uma imagem relacionada com batalha. Vamos lá ver. Este, confesso, e sei que foi um bocadinho mais complicado para alguns de vós, mas a resolução é esta. Depois da batalha aparecem os valentes. Tá? Digam-me se acertaram. Se alguém chegou até à solução, coloquem aqui nos comentários. Tínhamos então aqui o terceiro provérbio proposto e a resolução era: não adianta lamentar a morte da bezerra. Tá? Este aqui bastante utilizado também. Passamos então ao quarto. E tínhamos aqui duas mãos que aqui simbolizavam ajuda e ali temos o nascer do sol. O provérbio que estava escondido era: Deus ajuda quem cedo madruga. E depois tínhamos este que, de facto, muita gente acertou também. Enviaram-me a solução com os provérbios e é muito simples. E em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas como muito bem houve alguém que me disse, no mail que me enviou com a resolução, atenção, nos casos de violência doméstica não é bem assim. E não devemos ficar calados, não nos esquecendo que é um crime público. Ok, mas adiante, vamos prosseguir para a aula de hoje. E está por isso na hora de ativarmos o nosso cérebro, ok? Vamos então fazer ginástica mental, exercício mental. Agora, antes de começarmos, eu queria, assim, só muito rapidamente, porque, entretanto, as pessoas que têm ginástica mental comigo
ouvem-me várias vezes a falar sobre este processo, mas para quem não tem aulas comigo presencialmente, eu vou agora falar-vos muito rapidamente do processo de memorização. De um modo muito geral, toda a gente sabe como é que se processa a memorização, que é como quem diz a aprendizagem, mas vamos lá, acho que é sempre importante, se estamos a treinar o cérebro, acho que é importante perceber como é que o estamos a fazer e como é que todo o processo se desenrola. Então, vamos lá, de uma forma muito breve, falar sobre o processo de memorização. Ora, este começa no momento em que nós captamos alguma informação, ok? Portanto, tem que haver informação sensorial, tem que haver algo no exterior que seja captado pelos nossos órgãos dos sentidos, como imagens, sons, sabores, cheiros, sensações, seja o que for. Mas tem que haver algo que capte a nossa atenção. Okay? Esta é a primeira fase do processo de memorização. Há um estímulo que é captado por nós. Depois, há uma segunda fase que é a de prestar atenção. Okay? Se nós prestarmos atenção à informação captada anteriormente, portanto, o estímulo sensorial, passa para a nossa memória de trabalho. Ok? E passando para a nossa memória de trabalho, nós depois já poderemos recuperar e armazenar essa informação. Se não prestarmos atenção, a informação que captamos acaba por desaparecer após alguns segundos. Ok? Portanto, em primeiro, captamos informação. Se queremos memorizar, temos que prestar atenção. Terceiro, praticar. Ok? Temos a informação, prestamos-lhe atenção e agora, para aprendermos, digamos assim, para armazenarmos, é importante utilizar o treino e a repetição, para que a informação seja depois transferida para a memória de longo prazo, ou seja, para que fique arquivada aqui numa das nossas gavetinhas do nosso cérebro. Portanto, quando queremos fazer algum exercício de memorização, e aliás a seguir vem um que é de memorização e será interessante repararem como vai ser importante e como passarão por estes três passos do processo de memorização, mas terão de facto que, depois de observar o que vos vai aparecer, portanto o estímulo sensorial, terão que prestar atenção e depois terão que praticar, ou seja, ficar a estudar, digamos assim, durante algum tempo e treinar e repetir. E muito importante, atribuir sentido, significado à informação, porque se ela faz algum sentido, ela é muito mais facilmente armazenada. Se for informação solta, sem sentido, é muito mais difícil para nós conseguirmos memorizar. Ok? Se surgir alguma dúvida relativamente a este processo, podem enviar-me sempre e colocar as vossas dúvidas para o meu mail, que eu depois respondo sempre. Pode não ser logo, mas eu respondo. Posto isto, vamos então passar para o primeiro exercício desta aula. Vamos então pôr a nossa memória em ação. O que é que nós temos aqui? Um conjunto de alimentos. Portanto, temos aqui assim, em cada linha, 4, ok? Nós vemos que alguns são repetidos, vamos ter que observar com muita atenção. Portanto, o primeiro passo é observar com atenção o conjunto de alimentos. Okay? E aqui, se bem se recordam, relacionando com o processo de memorização, estamos a captar um estímulo visual. Depois, o objetivo é dispensar algum tempo, eu diria que pelo menos, isto varia de pessoa para pessoa, 10 minutos, a estudar a informação que observamos, ok? Portanto, é dispensar atenção neste processo e treinar, estudar, ok? Atribuir significado para chegarmos à finalidade de memorizar o máximo de informação possível, ok? E só depois de termos isto feito é que passamos para o exercício seguinte. Porque quando passamos para o exercício seguinte, já não podemos voltar atrás para observar esta imagem. Okay? Primeiro, portanto, quando chegarem aqui, quando eu terminar de falar neste slide, colocam pausa
e ficam a estudar as imagens durante o tempo que for necessário. Quando acharem que a informação está bem consolidada, passam então para o slide seguinte, colocam play e avançam para responder às questões que vos vão ser colocadas. Ok? Até lá, não avançam. Tá? Agora, não se esqueçam aqui depois cada um encontrará as suas estratégias para memorizar e aqui vamos ter atenção. Acho que eu diria, vou lançar algumas pistas. Eu posso fazer perguntas relacionadas com as cores, perguntar quantas vezes observamos um determinado alimento, por aí fora. O que é que nós podemos fazer, de entre outras estratégias? Podemos pensar e criar uma história para nós, por exemplo. Ora, eu posso fazer uma salada de tomate, cenoura e, e pepino, por exemplo. Aliás, aqui temos pimento. Ou então posso criar depois, eu posso fazer um sumo de laranja com cenoura e melancia, suponhamos. Eu posso fazer uma salada de fruta com banana, morango, pera, por aí fora, ok? Eu posso pensar nestas construções e tentar englobar em cada pequena receita que eu posso fazer vários alimentos para tentar não me esquecer de nenhum, ok? Espero ter ajudado com esta dica, espero ter sido clara. Por favor, aqui, não façam batota, não andem para trás e para a frente deste slide para o próximo, ok? O objetivo é mesmo estudar este. No fim de estar estudado, está como está, ok? Depois avançamos para o outro e já não recuamos. Só depois de darmos as nossas respostas. Às perguntas que são estas. Quais os citrinos representados? E vamos ter que responder sem olhar para o slide anterior. Quantas vezes apareciam bananas? E vamos ter que responder, já sabem, sem consultar as imagens. Terceira pergunta: quantas vezes apareceram frutos vermelhos? Quarta pergunta: quais os 4 elementos da primeira linha? Ok? Será que decoramos? Quinta pergunta: numere todos os frutos que apareceram. E finalmente, a última: numere todos os legumes ou vegetais que apareceram. Portanto, depois de terem estudado o quadro anterior, estarão à partida aptos para responder a estas perguntas. Se falhar alguma coisa, é normal. Não se culpem. É perfeitamente normal que não consigamos responder de uma forma 100% correta a todas as questões. Mas pronto, isso ficará depois para outra aula em que poderemos falar sobre esse assunto. Agora, passamos então ao exercício 2. E estamos quase a acabar os provérbios que eu tenho para vos apresentar. Ainda sairão nesta aula e na próxima, e depois este exercício terminará. Mas entretanto, tenho mais 5 para vos apresentar esta semana. Vamos lá então ao primeiro. Cá está. Temos aqui, diria eu, mas sem entrar assim em grandes pistas, que há aqui algo relacionado com agressão e depois aqui algo relacionado com apagar, eliminar. Este é o 1. Que provérbio estará aqui? E este é o 2. Temos aqui esta imagem, depois temos esta. O que será que as duas juntas querem dizer? Passamos então à 3. Primeira imagem e segunda imagem. Pode parecer vago, mas reflitam um bocadinho e já sabem, listem os provérbios que conhecem e depois vejam se encaixam ou se estão relacionados de algum modo com as imagens apresentadas. Depois temos aqui e este eu sei que é um provérbio corrente, muito utilizado e a maioria de vós vai conseguir acertar. Passamos então ao próximo e último.
Temos aqui esta imagem e depois esta. Fica então o desafio dos provérbios. Já sabem que para pararem em cada provérbio basta colocarem pausa no vídeo e podem ficar a observá-lo. E depois colocam play quando quiserem avançar para o seguinte. E exercícios apresentados. Vou só deixar-vos então, como à semelhança das aulas anteriores, uma dicação para poderem implementar nestes dias. E a dica que vos trago hoje tem a ver com isto. Realizar tarefas simples, às vezes, pode resultar em grandes vitórias. Tarefas simples, grandes resultados. Ok? E eu apresento-vos aqui 3 que são de facto muito, muito simples. E a primeira passa por conversar, debater. Todos temos a oportunidade diariamente de conversar, seja com um telefonema, temos todos felizmente um telefone ao nosso alcance, façamos um telefonema, estejamos atentos às notícias para podermos debater com alguém conhecido e, portanto, o estabelecermos diálogos estimulantes diariamente é uma tarefa simples, mas que pode proporcionar grandes resultados em termos das nossas funções cognitivas. A tarefa simples número 2 é caminhar ou praticar regularmente atividade física. Ok? E com atividade física eu não me refiro exatamente a exercício físico, porque exercício físico e atividade física são coisas distintas. Atividade física é o eu mexer-me sem ser sedentário, sem estar constantemente sentado ou deitado. Portanto, é mexer o meu corpo, seja para limpar, seja para fazer um bocadinho de dança, por exemplo, o que for. Mas, em caso de dúvida, caminhar, fazer uma breve caminhada, sair um bocadinho à rua, caminhar, com os devidos cuidados nesta altura, obviamente, ou até dentro de casa, se não tivermos outra possibilidade. Tarefa simples, mas com ótimos resultados. E finalmente, jogar jogos digitais. Todos estamos habituados às tradicionais sopas letras, palavras cruzadas, Sudoku, por aí fora, mas hoje em dia temos também um acesso facilitado aos jogos digitais e acreditem, há uma grande variedade e eles podem de facto ser muito desafiantes e muito estimulantes. Portanto, basta irmos ao Google, pesquisarmos por jogos online e vamos encontrar uma imensidão e podemos então estar a estimular a nossa mente de uma forma lúdica e interessante. Estas 3 ações simples que podemos implementar no nosso dia a dia promovem melhorias significativas ao nível da memória e das funções cognitivas em geral. Portanto, bora lá pôr isto em ação? Eu espero que sim. Com isto termino esta aula. Desejo um bom trabalho a todos. Deixo-vos um grande, grande beijinho com muita saudade e espero encontrar-vos na próxima aula de ginástica mental. Beijinhos!